Seja muito bem-vinda, bom dia, vamos chegando. Seja muito bem-vinda você que vai assistir a gravação dessa aula. Seja muito bem-vinda você que está entrando aqui comigo agora ao vivo para assistir a mais essa aula, que vai ficar disponível depois na íntegra. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago de Holanda, ajudo mães de bebês a identificar e recuperar o atraso motor. Esses atrasos motores que podem acontecer tanto por fatores biológicos, ou seja, o bebê nascer com alguma disfunção neurológica, alguma síndrome genética, quanto fatores motores, o bebê está com uma dificuldade motor ali para adquirir uma habilidade nova, um movimento novo, está encontrando dificuldades ali nessa questão. Questões de medo das pessoas que estão cuidando desse bebê, então esses medos interferindo na liberdade do bebê de explorar os seus movimentos. Muitas vezes também acontece atrasos por questões de não conhecimento das pessoas que estão cuidando desse bebê com relação às fases do desenvolvimento que ele está passando, se já era para estar andando, se já era para estar caminhando, se já era para estar sentando, se está colocando para sentar há muito tempo antes do que o bebê está com o amadurecimento preparado para isso. Então, esse jogo de xadrez que é o desenvolvimento do bebê, principalmente nessa primeiríssima infância aí, que vai de 0 a 2 anos, tem muitas variáveis que podem acontecer e para tudo dar certo também essas variáveis têm que estar andando juntas, né? Eu te separei o título de hoje para a gente conversar sobre o medo dos primeiros passinhos do bebê. Tem chegado muitas dúvidas com relação a isso, sobre os passinhos, os primeiros passos que o bebê vai dar. E, meu bebê está com medo de dar os primeiros passos. E essa é uma dúvida bem frequente. O que acontece aqui? Uma parcela desse medo dos primeiros passos, posso dar certeza que vem dos adultos que estão na volta. Que nem eu falei ali na introdução, os medos dos adultos da volta. Eu fiz um post, um vídeo esses dias curtinho ali que eu postei falando disso. Então, aquele momento que o bebê tá para começar a caminhar, o que mais vai acontecer ali? Cair. Faz parte do processo cair. O bebê vai tombar algumas vezes. Por isso que a gente dá uma preparada no ambiente para ele cair em lugares que não é o piso duro ali e tal. Mas ele vai cair, faz parte do processo. E aí a gente também fica com medo que ele caia e se machuque. Por isso que existem esses produtos que eu vejo vendendo pela internet aí, AliExpress, não sei o que é de mochilinhas que o bebê quando cai de costas, cai em cima de uma mochilinha almofadada. Não precisa comprar nada disso aí. Na minha visão, isso aí só atrapalha o desenvolvimento do bebê. Muda o posicionamento do peso dele. Ele tem um peso para equilibrar ali no chão e ele está carregando uma mochila nas costas. Mas você já é levinha, mas não é o peso do bebê normal, sem mochila. Então já muda essa situação aí. E aí quando tem os adultos na volta falando, cuidado, segura ele ali, olha lá, ele vai tentar, fica por perto. O bebê sente tudo isso. Ele vai vendo. Ele vai vendo ali que o pessoal não está tranquilo na volta dele. E isso vai interferindo nas apostas que ele vai fazer, desses passinhos que ele vai dar, que ele vai tentar dar, esse posicionamento do pé que ele vai ir, esse ímpeto de vou tentar fazer esse movimento aqui, vou tentar fazer esse movimento lá. Talvez não valha a pena eu tentar fazer esse movimento. Por incrível que pareça, o bebê não fala ainda, mas ele já tem uma consciência passando por ali e vendo o que pode dar, o que não pode dar. Então, ouvir uma fala mais alta, cuidado, não, segura ele, vai lá, olha só, ele vai sair, ele vai tirar a mão dali do sofá e vai... esse movimento tenso na volta atrapalha. Agora, se o bebê olha para os lados e vê o pessoal seguro na volta dele, ele vai ter um outro tipo de atuação naquele momento ali, de consciência daquele momento, de... vai tombar, vai cair, vai se assustar, não vai impedir nada disso. Mas também vai olhar para o lado e vai ver que os adultos são seguros. Isso, caiu, doeu, acontece, é assim mesmo. Vamos levantar aqui, a mãe está aqui, o pai está aqui. E vamos seguir em frente, vamos tentar de novo. Isso aí tá com essa parte resolvida. Tá com essa situação ali da volta ali resolvida.
né? Aí a outra questão que acaba atrasando muito esses primeiros passos, que pode estar atrasando, né? A gente vai por situações que a gente vai analisando e retirando o que a gente acha que não é. A gente vai por tentativas e erros. Era essa palavra que não estava me vindo. A gente vai por tentativas e erros. Mas uma outra situação, uma outra parcela que é bem comum acontecer, esse medo dos primeiros passos, é o bebê não ter conquistado muito bem os pré-requisitos que vêm antes desse momento. Então, eu sempre falo aqui que o desenvolvimento acontece através de pré-requisitos. Eu aprendo lá uma habilidade básica e depois aprendo outra e depois aprendo outra e uma é pré-requisita para outra para depois chegar lá na frente e juntar 5, 6 habilidades básicas que eu aprendi e formar uma habilidade complexa que é o andar, por exemplo, que é uma habilidade super complexa. Primeiro momento que o bebê vai ficar em pé e andar na vertical. Agora, se eu passei pelos pré-requisitos, que são as habilidades básicas lá atrás, de uma forma mais ou menos, ruim, o bebê vai ter dificuldades ali de dar os primeiros passos. A gente muitas vezes não faz a ligação que o bebê aprender a rolar muito bem antes desse momento de dar os primeiros passos faz diferença para ele dar os primeiros passos muito bem. Porque o que acontece ali no rolar do bebê? O que ele está ganhando ali no rolar do bebê? Ele está ganhando consciência corporal, mas mais do que isso é a força nos músculos do tronco dele. Abdômen, lombar, aquela ali é a ginástica do bebê. E ele vai fortalecer, despertar, acordar essa musculatura para ela trabalhar de forma voluntária. Como assim, Thiago, voluntária? De uma forma que ele escolhe quando ela vai ser ativada e quando ela não vai ser ativada. Ou se ela vai ser ativada parcialmente, ou se ela vai ser ativada no seu formato 100%. Isso é que o bebê trabalha ali no rolar. E se ele vem com uma consciência grande sobre o tronco dele, sobre essa musculatura postural, isso só vai ajudar ele a lá na hora de andar, dar os seus primeiros passos com maior segurança, porque ele tem uma consciência melhor do seu corpo. E olha só, né? A gente não acaba ligando o rolar tão importante. Bom, tem bebês que nem rolaram, passaram pelo período ali, nem rolaram, ou rolaram muito pouco. Porque para rolar também tem os seus poréns ali, tem que estar com o ambiente preparado para isso acontecer. Assim como todos os marcos motores. Para cada marco motor a gente tem uma forma de deixar o ambiente livre para ele explorar, para ele conquistar. Eu dou um exemplo aqui, né? O bebê está na fase de alcançar os brinquedos. Mas aí ele nunca precisa alcançar os brinquedos, é tudo dado na mão dele. Olha só, dentro do período de alcançar, o ambiente não está sendo propício para ele alcançar. Estão entregando os brinquedos nas mãos dele. Então, a gente tem que ir anulando situações. Falamos do medo lá dos adultos, falamos da parte motor ali dos pré-requisitos. Aí tem outra situação que acontece aqui, nesses primeiros passos. Do ambiente não estar... vou falar de forma geral o ambiente não está propício para ele andar. Sapatinhos em geral. Na hora que o bebê começa a colocar o seu pezinho no chão para dar os seus primeiros passos, para entender como funciona esse equilíbrio no chão, entender como o corpo dele vai se posicionar, como ele vai regular esses músculos posturais. O que a gente faz, na maioria das vezes? Vai lá e coloca um sapatinho para dar mais firmeza, com a sensação de que vai estar dando mais firmeza para esse pezinho. E não, definitivamente, cientificamente, não é assim que funciona. Embaixo da sola do pé do bebê tem uma série de sensores que levam informação para o cérebro.
o cérebro processa essa informação e devolve para a musculatura ideal, correta, que tem que ser ativada para o bebê conseguir dar o seu primeiro passo, segundo passo, terceiro passo ali e caminhar, organizar o corpo dele. No momento que a gente bota um sapatinho, e tem sapatinhos, e eu vou dizer, a maioria dos sapatos que tem no mercado para bebês são ruins. São ruins. Eles anulam 90%, esse número é um chute, tá? Mas 90% ali é anulado do caminho que vai pro cérebro. Em vez de 100% de informação para o cérebro, vai 10%. Vai caminhar? Mas o meu bebê usou sapatinho e caminhou, Thiago. Tudo bem, vai caminhar. Com que qualidade vai caminhar? Quando que vai caminhar? Com atraso lá na frente? Com uma qualidade, ou não tem atraso, mas com uma qualidade postural ruim, que isso influencia a qualidade de postura em pé. Então, é outro fator que acaba dificultando esses primeiros passos a acontecer. O marco do andar, ele é um marco muito extenso, né? Ele tem uma janela de oportunidade muito grande para acontecer. Tem bebê que vai andar com 9 meses de idade, tem bebê que vai andar com 1 ano e 4 meses de idade, 5 e não está atrasado. Não é considerado atraso. Mas o bebê que consegue preencher os pré-requisitos que vem antes, que é proporcionado para esse bebê todos os pré-requisitos, que o exemplo que eu dei aqui de rolar, que está ali, o bebê pôde rolar no chão, pôde explorar bem o ambiente. Não tá, rolar é um dos itens, mas são várias oportunidades ali que tem, são vários marcos motores que tem até chegar ao andar. Cada um dentro do seu tempo. E não é sair estimulando a moda louca, não. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua janela de início e fim para acontecer. Não é sair fazendo antes, porque daí vai estar hiperestimulando também. Isso é ruim, isso é estressante para o bebê. Tem seus momentos ideais para cada coisa. E aí eu vejo nesse caso duas situações ali nesses pré-requisitos, né? Ou a pessoa vai lá e a mãe, o pai, o cuidador vai lá e começa quero estimular muito meu filho, quero que ele não tenha problema nenhum no futuro, que não atrase nada, então eu vou estimular. Isso pode causar um estresse, porque se está estimulando alguma coisa no momento que o cérebro dele ainda não tem um amadurecimento para estar recebendo aquela informação, isso vai prejudicar o desenvolvimento. Ou os outros casos que eu vejo em maior parcela, que é do tempo ir passando, a janela de oportunidade ir passando, e o bebê não está sendo criado, não está sendo estimulado num ambiente adequado. Não tem um chão livre para ele rolar, não tem uma série de situações ali que a gente precisa no ambiente para o bebê se desenvolver. Então são várias questões que a gente tem que ir vendo por tentativa e erro para ir vendo por que ele está com medo de dar esses primeiros passos. E um pouco de medo é natural, é um movimento novo, mas se está se estendendo muito esse período, assim, a gente vai anulando algumas situações, vai olhando para trás e vai vendo algumas situações ali que estão acontecendo ou que aconteceram ao redor desse bebê. Às vezes, assim, são situações que nem estão nas nossas mãos. O bebê o bebê lá no início teve problemas e teve que ficar internado e passou o primeiro mês internado. Foram 30 dias que ele não fez a ginástica dele, ele ficou internado resolvendo uma situação importante lá que tinha para resolver. Mas a gente tem que ter consciência que isso vai fazer diferença no processo. Que vai ser diferente do bebê que lá no segundo dia de vida, quando chegou em casa lá, já estava fazendo suas ginásticas ali, gradualmente, óbvio, mas já estava fazendo. Vai ser diferente. Oportunidades, mais oportunidades ou menos oportunidades. Outra situação é o que eu sempre falo, o cuidado que muita gente ainda, já era para todo mundo saber de cor isso, mas muita gente ainda não sabe, não é informada sobre isso,
da idade corrigida para bebês prematuros. Nasceu abaixo de 37 semanas, é considerado bebê prematuro e tem que ter o entendimento que a gente vai cuidar esse desenvolvimento motor pelo menos, mais ou menos até os 2 anos de vida, seguindo pela idade corrigida, que ela é diferente da idade cronológica. E aí a gente acha que o bebê está atrasado e ele ainda não está. E aí eu vou lá estimular ele a andar e na verdade ele nem está dentro do processo de andar ainda. É um outro exemplo também que a gente tem que cuidar. Então é um jogo de xadrez, esse primeiro momento, mas tem várias situações aí que podem interferir nesse processo. Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui da Ingrid. Sentar em W é prejudicial? Aqui só senta assim. Então, esses dias eu fiz uma live só, umas 2 ou 3 lives atrás, só sobre o sentar em W. E o que eu falei ali, naquela live? Se a gente vê o bebê começando a sentar e ficando um pouco nessa posição de W, um pouco não, se em alguns momentos só específicos a gente vê o bebê ficando em W e depois a gente não vê mais, tá tudo bem, ele está se organizando ali, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Se a gente vê, que nem no seu caso você está falando aqui, o bebê só na posição de W, aí a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais atento sobre isso aí. Pode ser prejudicial sim, pode ser prejudicial porque ele está encontrando essa base mais aberta, porque está faltando força muscular em alguns músculos ali da parte central do corpo dele, abdômen, lombar. Não tem uma consciência corporal ou não tem força suficiente nessa musculatura ali, na base aberta em W ele resolve isso. Só que essa rotação do quadril em cima, essa rotação interna, a longo prazo ela pode ser prejudicial. A médio e longo prazo ela pode ser prejudicial para o bebê sim. Ficar sempre sentado na rotação interna de quadril. Girado para dentro ali, né? Porque a perna vai girar para fora, mas o quadril vai girar para dentro. Então, isso indica uma falta de força de abdômen, falta de força na lombar. E aí, o mesmo caso que eu falei, o exemplo lá da dificuldade do andar, dos primeiros passos do bebê, por que ele, se ele está sentando em W, é porque ele tem falta de força na musculatura ali central do corpo, abdômen, lombar, por ali. Por que ele chegou nesse momento e está faltando essa força ali? O que aconteceu? Como é que foi os pré-requisitos de antes? O que ele fez bem? O que ele não fez bem? O que faltou? O que não faltou? E muitas vezes a gente não sabe o que faltou, o que não faltou, porque não sabia o que esperar de cada fase. Isso é uma situação comum que me vem aqui nas consultorias que eu faço também, que não sabe o que esperar de cada fase, ou no curso. Que eu dou de tempos em tempos, a gente abre vagas para o curso. Inclusive, se entrar lá no link que está na minha bio, lá tem ainda a lista de espera para quando abrir vagas para o novo curso. Ou se quiser fazer a consultoria individual também, a gente conversa no direct aqui, a gente marca a consultoria individual. Tem as 2 modalidades aí de atendimento. Mas o que vem bastante de não saber o que esperar de cada fase. Mas sabendo cada fase, conhecendo cada fase, a gente consegue também dar os passos para trás necessários que precisa. Tá com essa situação, tá encontrando dificuldade nisso, essa musculatura que não está muito ativa ali, então como é que a gente exercita ela, faz ginástica para ela? Fazendo tal e tal coisa. Então a gente, com uma avaliação mais detalhada, a gente consegue ver que passos a gente tem que dar para trás para resolver isso e dar passos para frente de novo ali. Deixa eu ver outra dúvida aqui. A da Denise. Bom dia, minha bebê tem 10 meses, ela rola para todo lado, faz a posição de engatinhar, mas não vai. Será um problema? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa saber numa avaliação, primeira coisa que eu faço na avaliação é, antes de responder a pergunta, é prematuro ou não é prematuro? Porque 10 meses, mas se for prematuro, eu tenho que fazer o cálculo da idade corrigida.
e daí pode não ser... Aí eu vou ter uma resposta diferente para isso. Então, antes de responder, eu sempre preciso saber quantas semanas que nasceu. Nasceu abaixo de 37 semanas? Qual é o número? Nasceu acima de 37 semanas? Então, sim, agora eu vou basear minha resposta nesse número 10 meses. E aí, lembrando sempre que o engatinhar, ele é um marco que ele é super importante, super importante. A gente faz de tudo para o bebê engatinhar, mas ele não é um marco obrigatório. Se o bebê não engatinha, a gente não pode considerar que esse bebê está atrasado, porque ele não é um marco obrigatório. Tem bebês que a gente faz de tudo, e ele não engatinha, ele pula essa fase. Mas é importante a gente, o máximo possível, promover um ambiente adequado no tempo certo para que o bebê engatinhe, porque vai ter muitos benefícios lá na frente. Muitos benefícios mesmo. Quem não engatinhar vai ter que remar um pouquinho contra a corrente lá para resolver algumas situações no futuro. Mas a gente tem que ver essa questão de, já para começar a dúvida ali, se tem que fazer idade corrigida ou não. Pesa um pouco para fora, é normal? Até qual idade? 16 meses já anda. 16 meses. Sim, no início. Um pouco para fora é normal. Sim, é normal porque o bebê está encontrando uma base para ele conseguir se equilibrar em pé. Então, sempre que ele bota os pés um pouquinho para fora, ele aumenta um pouquinho a base para ter uma estabilidade melhor. E isso nessa idade que seu bebê está, nesse processo de aprender a caminhar, é normal. É normal acontecer, sim. A Denise respondeu aqui, Denise. Nasceu normal de 39 semanas. São gêmeas. Então tá, 10 meses. 10 meses, rola para todo lado, faz a posição de engatinhar, mas não vai... Uma gêmea então já está engatinhando e a outra não, é isso? Essa questão de já estar no 4 apoios, na posição de gato para engatinhar, demonstra que está quase lá. Quando já entra nessa posição de 4 apoios, faz esse vai e vem, mas não dá o primeiro passo, é porque olha, falta um pouquinho assim para engatinhar. Então, assim, a dica que eu posso te dar aqui é tentar, nesse momento, trazer uma coisa bem bacana para chamar muito a atenção dela. Um brinquedo novo, um objeto diferente, que faz barulho, alguma coisa que chame muito a atenção para ter um incentivo muito grande, para dar muita vontade de, nessa posição, chegou na posição de 4 apoios, que eu acho que ela é mais difícil até do que dar o primeiro passo, chegou na posição de 4 apoios ali sozinha, tá aqui ó, o brinquedo novo, ou o objeto novo, ou alguma coisa, ou um espelho para se ver o reflexo para ver o seu reflexo no espelho, para dar aquela vontade extra assim para ir para frente e trabalhar em cima disso algumas vezes ali para provocar esses primeiros engatinhar ali da sua bebê. Essa é uma dica que eu posso te dar aqui que vale a pena tentar, mas se passar ali 11 meses e meio e não engatinhar, não posso considerar atraso, porque não é um marco obrigatório, mas dá a entender que daqui a pouco vai estar levantando e já dando os primeiros passos e vai querer pular essa fase. A outra bebê não sai do lugar, só fica sentada, não vai de jeito nenhum. Nasceu de 39 semanas normal. Mas o bom de gêmeas é que também uma vai vendo a outra fazer os movimentos e vai incentivando, né? Vai incentivando, vai dando um extra ali pra... Que nem quando a gente coloca o bebê, a criança na escolinha lá a primeira vez, você vê o boom de desenvolvimento, porque vai vendo os outros fazendo coisas que ele ainda não faz e já vai incentivando a fazer mais coisas. É muito bom. E agora gêmeos vai vendo isso em casa, né? Vai vendo a outra ali conquistando algum movimento novo e já vai tentando copiar também. Eles fazem muito por cópia, muito. O desenvolvimento acontece muito por copiar. Muito copiar. Por isso que às vezes também uma tática, uma questão interessante é você também estar no chão,
né, ali fazendo um pouco ali o movimento junto, ou se movimentando daquela forma que você espera que ele se movimente, que o bebê vai também olhando e vai tentando copiar. Márcia dos Santos, bom dia. Aqui muita luta para engatinhar, bebê prematuro, mas de ano já está querendo andar. Já segura nos móveis e anda, mas ainda está com dificuldade de levantar. Como eu disse, né? Esse é um marco do andar, assim, um dos mais complexos que tem nesse primeiro momento. É um dos mais complexos que tem. Fazer essa transição de ir do sentado para um levantar e dar os seus primeiros passos envolve muita consciência corporal, muito entendimento do seu corpo. E aí a gente tem que ir proporcionando um ambiente bacana para explorar com liberdade. Às vezes são coisas lá atrás que influenciam que a gente não imagina. Eu lá no início, não estou falando que é o seu caso, mas vou dar um exemplo aqui já geral, que eu vejo bastante acontecer. Não sabia que podia colocar o meu bebê de tummy time em tal momento lá, logo que nasce. E aí eu fui colocar ele de barriga para baixo só lá depois dos 3 meses, 4 meses. E isso já vai influenciar na consciência corporal que vai ter lá no futuro para desenvolver habilidades mais complexas como é o andar. E aí tem algumas táticas ali que a gente usa para remar contra a corrente e dar uma buscada nisso aí. Mas cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Muitas coisas tem aí nesse mundo aí dos bebês. Quem já vivenciou, bebê que já vivenciou UTI no início, bebê que não conseguia ficar de barriga para baixo porque os cuidadores não sabiam que isso era importante, bebês que não conseguiam ficar de barriga para baixo porque tinha refluxo, tinha que resolver o refluxo primeiro. Ou tinha torcicolo congênito, tinha que resolver isso primeiro, ou os adultos da avó, os cuidadores não sabiam muito sobre essa situação e aí é um tempão lá em colo, carrinho, cadeirinha de descanso e isso o bebê não tem liberdade para desenvolver seu movimento. Então, uma série de situações aí podem interferir lá numa habilidade na frente que o bebê está tentando alcançar. E por isso que a gente trabalha aqui a questão de você conhecer, né, o curso que a gente tem, que tem lá a lista de espera, curso Autonomia do Bebê, que tem lista de espera lá no link que está na bio. Lá a gente consegue organizar com tempo para mostrar para você todas as fases do desenvolvimento do bebê, todas as janelas de oportunidades, quando ela se abre, quando ela se fecha, as objeções que aparecem ao longo desse caminho. Eu sei quando se abre, quando se fecha, mas meu bebê não está conseguindo fazer tal coisa. Lá a gente está organizado tudo com tempo para poder trabalhar em cima disso e ver direitinho cada fase para não deixar a fase passar para trás e depois ter essas dificuldades que a gente vê, né, nos primeiros passos do bebê ou no sentado do bebê. Daí cada situação a gente vai vendo uma situação. E por mais que a gente... Thiago, legal, eu fui lá e vi uma live sua e descobri como corrigir uma coisa no meu bebê. É muito complexo até os 2 anos. De 0 a 2 anos é muito complexo. Você descobriu lá, que legal. Mas daqui a 2 meses vão ter outros desafios, outras coisas. Então, por isso que a gente reuniu todas essas informações para, a partir disso, não ter mais dúvidas em nenhum período. Nem o que você está vivendo, nem o próximo que vai aparecer daqui a 1 mês, nem o próximo que vai aparecer daqui a 2 meses, porque vão aparecer. Deixa eu ver aqui, a Márcia. Realmente foi isso que aconteceu comigo, pois como era prematuro e baixo peso, eu tinha muito medo, até o sentar demorou bastante, sei que isso foi uma falha minha, mas estou correndo atrás do tempo perdido. Isso aí, são vários fatores que tem ali na situação ali de chegar lá na hora do andar e tá preparadíssimo ali 100%. E aí a gente tem algumas técnicas ali para conseguir trabalhar isso aí, certo?
Se vocês, ó, sempre lembrando, se vocês forem postar os seus bebês tentando fazer um movimento ou tendo dificuldade de fazer um movimento e forem postar, ou conquistando algum movimento novo e forem postar na página de vocês, no Instagram, me marca lá, @ThiagoDelanoDM, para eu olhar junto lá e dar um like, dar uma ajuda lá, me marca lá, que a gente vai acompanhando junto o desenvolvimento do seu bebê, tá certo? E se você tiver algumas situações que queira, não, peraí, ó, minha dúvida é um pouco mais complexa aqui, eu preciso da ajuda do Thiago, tá aqui a minha consultoria individual, a gente faz pelo Zoom, a gente marca pelo direct ali, eu troco meu WhatsApp, a gente faz a marcação de um encontro ao vivo pelo Zoom, só eu e você, e aí a gente pode avaliar, fazer uma avaliação bem detalhada, voltar lá atrás, ver que músculo que está fraco, que músculo que está forte demais, tem músculos que estão fortes demais, tem músculos que estão fracos demais, a gente saber que passo a gente tem que dar atrás para dar os dois para frente, analisar bem o bebê, analisar bem o ambiente dele, organizar esse ambiente para o marco que ele está tentando encontrar e aí ele conquistar esse movimento aí o mais breve possível. Então, tem essa disponibilidade ali, conversa comigo no direct e a gente marca para a gente conseguir ajudar o seu bebê agora, sem deixar passar muito tempo. Então, deixa eu ver aqui, a Dani escreveu aqui, ó, eu não faço isso porque eu acho que o meu bebê está atrasado. Ih, me perdi aqui. Eu não faço isso. Isso o quê? Será? Nós falamos de tanta coisa aqui que eu não sei o que é isso. Mas queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu gosto bastante quando vocês participam comentando, perguntando, conversando aqui comigo. Eu acho bem legal, fica bem dinâmico. Vou deixar disponível essa live aqui para quem foi entrando ao longo do caminho, perdeu alguma parte, perdeu outra, se interessou pelo assunto. Assim que eu encerrar aqui, eu vou deixar essa live disponível aqui. O bebê que nasceu na mesma época já andam. Ela mexeu, ela mexeu. Sim, imagino que sim, eu sei como é que é isso. E hoje eu tô na paz aqui, ó, a minha filha na escolinha, mas eu já fiz muita vídeo, live, coisa com ela aqui, mexendo também no meu celular na minha volta aqui, então eu sei como é que é isso aí. Mas olha, muito obrigado pela presença, início de semana, boa semana para você e seu bebê, sua bebê. E a gente se vê na quinta-feira às 20 horas na Capaz, tranquilo, Dani. A gente se vê na quinta-feira às 20 horas na próxima live. Sempre uma live segunda-feira às 9h30, outra live quinta-feira às 20 horas. E lembra que quinta tem caixa de perguntas que a gente abre lá pra gente tirar algumas dúvidas por lá também. Tá certo? Então, boa semana, até a próxima. Obrigado pela presença. Tchau.